Estamos de volta com o Povo Economia no estúdio. Lia Fechini, que é gerente marketing da Uno Tecnologia e consultoria em informática, e o diretor da iByte, Marinho Vasconcelos, e Alexandre Menezes, diretor da Envia. Estamos conversando sobre as melhores empresas para trabalhar e sobre as práticas dessas empresas. E Marinho, vamos falar com você sobre salário, motivação através de salário. O que é feito para que o plano de cargos e carreiras seja uma coisa que as pessoas entendam e também queiram, né? Hoje nós temos muito claro a nossa estrutura funcional, né? O nosso organograma todos têm acesso e conhecimento e sabem como é que a estrutura da empresa funciona. Dentro dessa estrutura, eles sabem os setores que eles podem participar, ou dentro do setor dele, onde ele pode crescer. Estamos também em desenvolvimento do nosso plano de cargos e salários. Ele não está ainda 100% implantado, em alguns setores nós já iniciamos. Dentro disso, os nossos colaboradores sabem onde eles podem chegar e o que fazer para chegar lá em cargos de níveis diferentes ao que ele opera hoje, ao que ele trabalha hoje, né? Temos essa preocupação. Os salários a gente procura sempre atuar dentro do perfil da média de salário de mercado, com foco em beneficiar através de remunerações por resultado os colaboradores que tiverem obtendo resultados melhores, né? E como eu falei inicialmente, a gente tenta aplicar a estrutura de meritocracia na máxima na quantidade maior de setores que a gente possa aplicar para que ele seja remunerado de acordo com o trabalho que ele desenvolveu. Marinho, você falou, eu não lembro se foi no segundo bloco, mas acho que foi sobre erro. Erro gera frustração, erro muitas vezes desmotiva, e erro é uma coisa que faz parte da vida. Faz parte, inclusive, do crescimento. Hoje a gente está falando de startup, as empresas têm que errar, têm que arriscar, têm que ir. Como é que vocês estão trabalhando essa questão do erro dentro da empresa? O erro, assim, normalmente quando a gente erra, quando a gente mais aprende, né? A gente, no nosso processo de desenvolvimento, nós temos que passar por dificuldades, temos que errar, e aí tendo a maturidade de reconhecer aquela dificuldade e aquele erro como um processo de aprendizado, você evolui e acaba não acontecendo mais. A gente entende esse processo e respeita os erros dos colaboradores, dado o limite daquele erro diante da função que ele exerce, né? Nós temos que ter gestores que tenham acompanhamento constante ao lado deles, né? Para dar todo o subsídio de que quando eles errem, a gente dê o suporte para que ele se corrija e evolua, mas a gente reconhece como uma coisa importante. Agora, todo mundo quer estar no quadro de medalhas, né? Todo mundo quer conseguir estar nesse quadro. O que vocês fazem para que o funcionário não se desmotive, que ele continue, ele realmente cresça com o processo? Bom, tem o apoio da gestão, das gerências, né? Que estão ali ao lado, dos supervisores que estão ao lado dele conversando. Nós temos uma prática de feedbacks constantes, que aí dentro desse processo de feedback é dado feedback tanto construtivo como feedback feedback quando ele erra, o feedback quando ele acerta, para que ele possa se desenvolver, ele saiba o que é que ele tem que fazer, né? Então é feito esse acompanhamento junto com eles e o nosso DH junto com os gestores também faz esse acompanhamento para que dentro desse processo ele evolua e ele entenda que ele tem que crescer a partir desse momento. Na Uno, vocês têm um processo semelhante? Na verdade a gente tem uma ferramenta que a gente construiu, desenvolveu, que é o Scrum Uno, que ela tem base nas metodologias ágeis, né, nas melhores práticas de gestão. Então a gente tem a possibilidade de acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo dentro da empresa. A gente trabalha com projetos, diversos projetos andando ao mesmo tempo. Então existem indicadores, tanto de avaliação de como o profissional está trabalhando, como de time, como do resultado da empresa como um todo. E a questão esse gerenciamento vai possibilitando que sejam ajustados os erros que vão aparecendo no meio do caminho. E como o Marinho falou, é um aprendizado. Erros acontecem, eles estão ali para a gente realmente tirar o melhor daquela lição para não ocorrer novamente. Então, assim, a motivação do crescimento é toda avaliada online, inclusive por cliente. O cliente ele acessa em tempo real aquela ferramenta para saber como é que está o andamento dos projetos dele, qual é a qualidade do serviço que está sendo entregue ou desenvolvido. Alexandre. Poxa, na Envia, da qual hoje fazem parte 300 colaboradores, né, trabalhando com criatividade, nesse
issue, né, nesse assunto, né, o que nós trabalhamos sempre é com a estima, na valorização da pessoa, do profissional, inclusive com exemplificação do nosso próprio contexto, né? Nós estamos aqui num estado inserido numa região que cresce à beça aqui no Brasil, né? E por sermos até brasileiros, a gente tem realmente que sempre valorizar essa questão da estima. Então o cearense hoje ele passa em tudo que é prova de vestibular no país. O cearense está nas melhores universidades do mundo, né? Hoje as nossas universidades, hoje os nossos alunos, nossos futuros talentos, né? Eles estão mesmo inseridos dentro desse momento assim histórico e que a gente tem que aproveitar com essa questão da valorização do ser humano, né? O respeito ao ser humano dentro desse ambiente de trato com a cadeira, com a mesa, com o equipamento de melhor valor, o ambiente de trabalho, fazem toda essa diferença. E o setor de TI é um setor muito especial hoje aqui no Ceará, né? Eu queria que vocês avaliassem esse setor. A gente tem visto, por exemplo, um esforço muito grande de algumas entidades aqui, incentivando a criação de startups. Vamos incentivar a criação de empresas que se arrisquem, laboratórios dentro da própria empresa. Como é que vocês estão cuidando disso hoje, até para que surgir inovação, para que surja um trabalho diferente, até uma concorrência diferente nesse mercado? Eu posso começar? Pode. Então, é empreendedorismo. O empreendedor, ele não é somente aquele que vira empresário. Ele é um empreendedor dentro da nossa própria empresa. Então, nós trabalhamos colaborativamente, todos fazendo empreendedorismo. Então, acho que é isso que faz a empresa crescer, o profissional crescer, né? E tudo a reboque, né? Família cresce bem, os relacionamentos sociais, existe muita amizade dentro desse tipo de empresa, né? Existe até casamentos, então, como são jovens que estão iniciando a vida, então é todo muito tempo junto dentro da empresa, né? Um cenário que propicia esse tipo de coisa. Vocês também se preocupam com essa questão da inovação? Com certeza, Neila. O ambiente de tecnologia, ele já é, por natureza, criativo. E a gente estimula muito isso lá dentro, tanto dentro da empresa, como também junto aos nossos clientes. A gente tem parceria hoje com universidades, né, que a gente leva projetos para estimular com que o cliente também inove. Então é muito interessante essa troca, porque a gente está, tanto a empresa, né, que é a tríplice hélice que chama. Eu tenho a empresa privada, a universidade e o governo que entraria com o recurso. Então é bem interessante esse desenvolvimento. Vocês também estão, inclusive, com a fábrica, né? Exato. Tecnologia e inovação tem que andar sempre juntos, né? A gente fala é quase que sinônimo da outra coisa, a gente tem que estar sempre buscando. E é uma preocupação constante e contínua da gente em estar sempre inovando, seja na oferta de um produto novo ou de um serviço, ou nas metodologias e nas práticas de gestão, que aí vai além do fato de nós sermos uma empresa de TI, que é termos uma gestão moderna. A partir do momento em que você tem uma gestão moderna focada em pessoas, uma série de coisas, de oportunidades aparecem, porque as pessoas, elas estão num ambiente onde as suas ideias são respeitadas, onde elas são respeitadas, e aí elas se sentem à vontade para começar a opinar no nosso negócio. Como o Alexandre falou, eles são colaboradores e empreendedores dentro das suas áreas de atuação, e aí dão um perfil diferenciado para a empresa. Se alguém tiver uma ideia, olha, eu quero criar um software novo, não está dentro do plano de metas da empresa, mas é um projeto meu, e eu quero partilhar com a empresa. Como é que vocês atendem uma demanda como essa? O desenvolvimento de software não é uma área assim, onde a gente atua diretamente. Até a gente atua com o desenvolvimento de software através de um setor nosso, que é a de pesquisa e desenvolvimento. Nós, por sermos fábrica, a gente investe recursos em P&D, né? E aí a gente investe em universidades, tem parceria com o UFC, com o US, e aí tem alguns centros de pesquisa que a gente desenvolve, né? Mas a gente fica, não no desenvolvimento de software, mas numa ideia em que o colaborador tenha para o nosso negócio, ou uma sugestão, ou que seja um produto, ou uma prática nossa, a gente acolhe e vamos avaliar a possibilidade daquele negócio ser materializado, ser realmente realizado. Lia? Bom, vai muito aí da questão do empreendedorismo. A gente tem casos lá na UNO de ex-profissionais
que montaram sua própria empresa utilizando a tecnologia que aprenderam dentro da UNO. Então, assim, a ideia surgiu, as empresas estão aí, estão funcionando, utilizando uma tecnologia que eles desenvolveram lá dentro da UNO. Bom, a gente parte das soluções simples, né? Primeiro, há um registro dentro de um banco de ideias, onde qualquer colaborador, seja ele em qualquer uma das sedes, hoje a gente está em 3 estados aqui no Nordeste, né? Pode postar, pode incluir essa ideia nova, né? Ideia sendo boa, avaliada por uma banca interna, a gente monta um time. Então, aquele conceito de colaboração permite com que um colaborador nosso, que já é mestre ou já é doutor naquela ciência, né, ajude aquele autor da ideia a progredir dentro daquele assunto. Isso tudo formatado dentro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, é uma coisa já muito disseminada dentro da parte da ciência, né, que a gente tenta trazer, acho que até com relativo sucesso, para o ambiente privado, né? Então, na IVI a gente tem esse processo de P&D formando times. Fala-se sempre que a grande questão na área de tecnologia é a falta de pessoal, que não tem gente formada, não tem gente, e algumas pessoas falam, não tem gente porque os salários também não são tão bons. Já recebi vários comentários dessa questão. Os salários ainda não são tão motivadores. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa área de tecnologia, qual é o grande gargalo e se o salário hoje é motivador. Bom, eu acredito sim. Salário, ele é motivador, depende muito do perfil de cada pessoa e ele, óbvio, a remuneração é um fator importante para todo profissional. Agora, eu acredito muito no profissional que ele construa a sua remuneração, né? Um profissional que ele sabe o que ele quer, que ele tem conhecimento das suas capacidades. Ele tem condições, se a empresa tiver uma abertura e um plano de cargos de salários e um plano de desenvolvimento claro, ele tem como ele construir o seu salário. Então, eu acho que isso é uma questão muito relativa. Depende muito do que ele quer e da empresa onde ele está inserido. É exatamente isso. O que a gente vê muito, né, principalmente nos desenvolvedores, eles ficam muito em busca de novas tecnologias. Então, esperando? Muitas vezes quando ele quer se posicionar no mercado de trabalho, ele está em busca de algo novo, algo que ele se interessa, algo que ele quer aprender. Então, assim, as empresas da área de tecnologia, elas têm que propiciar esse ambiente para ele. Então, assim, se ele quer se desenvolver, ela tem que estar claro qual é o plano de carreira que ela tem, como é a remuneração e eu acho que o mercado da gente, o Alexandre já até falou nisso, ele está acima do que o mercado aplica em questão de remuneração. Então, acho que é por isso que talvez eles tenham tanta essa ansiedade de querer mais e mais, porque eles já começam bem. Mas eu acho que as empresas aqui elas estão possibilitando um ambiente onde eles possam se desenvolver cada vez mais. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.